Acho que todos sabem o que é um vídeo de iceberg, mas dando uma breve resumida, é o seguinte. Um vídeo de iceberg é um tipo de conteúdo audiovisual que segue uma estrutura inspirada na metáfora de iceberg. Essa metáfora sugere que é uma parte visível, superficial e conhecida de um determinado assunto ou fenômeno, mas também existe uma parte muito maior e mais profunda, desconhecida ou pouco explorada. No contexto do vídeo de iceberg, essa metáfora é aplicada para representar um tópico ou tema em que a maioria das pessoas está familiarizada, apenas com a superfície, mas há camadas mais profundas e obscuras de informações ou detalhes que poucos conhecem. Essa parte eu pedi pro ChatGPT escrever. Se tiver errado, a culpa não é minha, do robô. O nick do criador vai estar no primeiro comentário e deixando claro que o vídeo só vai até a 8ª temporada. Tudo que vem a partir daí foi desconsiderado. É isso. Level 1. Mudança de escritores. Um dos maiores culpados do declínio dos Simpsons obviamente foi a mudança excessiva de quem escrevia os episódios. Para ter uma ideia, Simpsons já teve mais de 100 escritores. Eu achei uma página que mostra a relação da mudança dos escritores com a nota dos episódios. Foi baixando ao mesmo tempo segundo o MDB. Tracey Ullman. Tracey Ullman é uma comediante que apresentou um programa humorístico de 1987 até 1990, chamado The Tracey Ullman Show. Os Simpsons apareceram pela primeira vez como vinheta desse programa. Eles apareciam antes e depois comerciais. Os episódios foram escritos pelo Matt Groening. Eles tinham uma aparência toda zoada porque o Matt fez os bolsos sim e achou que os animadores arrumariam depois. Mas ao invés disso, eles só usaram aquilo e era isso. Good Night foi o primeiro curta lançado em 19 de abril de 1987. Depois, eles ganharam o próprio segmento no programa antes que o desenho virasse uma série em 1989. Presuntos cozidos no vapor. Presuntos cozidos no vapor é um meme baseado no episódio 22 da 7ª temporada. Nesse episódio é mostrado vários curtas sobre os personagens secundários. Nessa em questão, é sobre Skinner tentando cozinhar para o superintendente Chalmers. A piada é fazer paródias com a cena, subvertendo o gênero e adicionando reviravolta. Também uma parte do curta aparece na piada do sofá do episódio de Bart Not Dead, na comemoração dos 30 anos dos Simpsons. Smithers negro. Acho que a maioria das pessoas sabe que o Smithers na primeira temporada era negro, mas esta vez não sabe o motivo. Foi apenas um erro na hora de animar, mas na segunda temporada eles corrigiram isso e ele ficou amarelo. Butterfinger. Butterfinger é uma barra de chocolate e manteiga de amendoim que foi fundada em 1923. Existem vários comerciais da barra que foram ao ar na Fox. Os Simpsons começaram a fazer comercial em 1988. Estado de Springfield. Segundo uma entrevista que Matt Groening deu para a revista Smithsonian, a cidade é baseada no Springfield de Oregon. Isso baseado na sitcom Feather Knows Best, que se passava em uma cidade com esse nome. E ele ficou feliz porque achou que era uma cidade vizinha de Portland, que é a cidade dele, mas também que é um nome bem comum para a cidade dos Estados Unidos. Então ele pensou que seria legal todos pensarem que se passa na Springfield. Quem atirou no Sr. Burns? Finais alternativos. Quem atirou no Sr. Burns Parte 1 é o 25º episódio da 6ª temporada e mostra o Sr. Burns cometendo coisas bem ruins à população. Então, no final, alguém dá um tiro nele. E ficou com o mistério de quem foi o autor do tiro. Na parte 2, é mostrado que foi a Meg, mas Joss Weinstein, que é um dos escritores de desenho, revelou um final alternativo. Ele coescreveu os dois finais, e na apresentação dos episódios, ele achou que poderia ser o Barney. Nessa história, Barney estava bravo com Burns porque o bar do Moe tinha fechado por causa dele. Isso era o que eles pensaram, mas depois alguém sugeriu a Meg. Grunhido irritado. Grunhido irritado é o que escrevem quando Homer tem que falar seu famoso "do", que ele fala quando fica irritado. Isso ficou tão famoso que até entrou no dicionário de Oxford em 2001. Quando foi pedido ao Dan Castellaneta fazer um grunhido, ele fez um "do" alongado, que foi inspirado por Jimmy Phillips, um autor escocês que apareceu em muitos filmes de Lauren e Hardy. Finlayson usou o termo para substituir a palavra "dan", que significa droga. Matt achou que seria uma boa se usasse o "down", porque seria melhor para o tempo de animação se fosse falado mais rápido e é feito até hoje. Alguma animação da Noite Encantada. Alguma animação da Noite Encantada é o último episódio da primeira temporada, mas originalmente era para ser o primeiro. Seu código era 7G01 e outros episódios com o prêmio de Natal que foi adiado por ter sido mal recebido. Tiveram que reescrever e refazer 70% do episódio, por isso lançaram o prêmio de Natal primeiro, já que estava perto do Natal. Camisa azul do Bart. Como os 99% dos personagens de desenhos animados, os de Simpsons usam quase sempre a mesma roupa. O Bart sempre usou uma camiseta laranja, mas tem produções de 90 e 2000 do Bart em que sua camiseta é azul. E até mesmo eles têm referência a isso em Simpsons e Futurama. Isso acontece pela Fox estar meio desesperada por mercadorias. Os primeiros designs foram enviados para a empresa de merchan, então eles fizeram os produtos baseados nas primeiras imagens da família, por isso a camisa azul. Simpsons Arcade Game. No ano de 1991, a Konami fez um arcade dos Simpsons, e seu enredo era o seguinte: a pedido do Sr. Burns, Smith roubou um diamante, mas no meio da fuga, ele pechou com Homer, fez-se voando e caísse na boca da Meg. Ela começou a usar como se fosse seu bico, então a Meg é sequestrada e a família tem que salvá-la. Esquisitice design inicial. John Weinstein compartilhou 2 páginas em um guia dos Simpsons que tem 500 páginas e mostra como desenhar os personagens corretamente. Essas versões erradas são extremamente esquisitas, mas ainda assim, é bem legal de como o show tem regras para continuar sendo consistente. Homer palhaço atirou no Sr. Burns.
novamente sobre o episódio que atirou o Sr. Burns, de uma teoria que foi postada no Twitter, e que sim teria sido o Homer quem atirou, mas fantasia de Crush. Mas Bill Oakley, que trabalhou na série nessa época, disse que isso foi apenas um erro de animação. O que aconteceu foi que mandaram a cena para ser animada por um estúdio estrangeiro. Eles animaram o Homer ali e pediram para arrumar, já que ele não podia estar ali. Então eles botaram um skin de Crush no Homer, mas canonicamente não é o Homer ali, mas sim o Crush. Gumball, Grego e Estranho Match. Grego Simpson foi um meme que surgiu no Twitter e no TikTok, em que as pessoas lembram seus episódios favoritos com o Grego. Isso até parece legal, até você perceber que esse personagem nunca existiu. As pessoas criaram imagens de tela falsa sobre ele. Isso foi uma invenção do fã-clube da série. O nome dele varia entre Grego, Gumball ou Estranho Match. Isso começou com um post no 4chan de 2021 e dizia que ele era auto-inserção do Match no desenho. O post dizia que o personagem foi apelidado de Estranho Match pela equipe da série. Claro que isso é apenas um mito, mas não deixa de ser interessante. Teve também o Grego, que seria um personagem secundário que foi descartado devido à impopularidade, mas que agora estava voltando. Bart morto. Bart morto é uma creepypasta que seria um suposto episódio perdido dos Simpsons. Nele, a família teria ido em uma viagem e o Bart caiu do avião e virou atacante do Vasco. Mas é só um vídeo mal feito, usando cenas de outros episódios como Bart General e curtas como o Federal e o Quarry. Sinceramente, não tenho ideia de como teve gente que gritou nisso. Level 2. Controvérsia de Bart. Não sei o que o criador do iceberg quer dizer exatamente, já que o Bart é um personagem bem doido e hoje em dia as pessoas querem criar problema em cima de tudo, que elas veem porque não tem nada melhor pra fazer. Então tem várias controvérsias sobre eles, mas achei algo interessante. Pessoas tentando cancelar uma camiseta do Bart que estava escrito insuficiente e orgulhoso disso. A gente sem o que fazer é foda. Cor da pele de Roy Snyder. Roy Snyder é hoje da cidade, e assim como Smithers, a cor de sua pele mudou. Originalmente ela é amarela, mas depois mudou para marrom. Deus tem 5 dedos. Todos os personagens dos Simpsons têm apenas 4 dedos. Pelo que pesquisei, tem a ver com o fato de ser mais fácil animar com 4 dedos. Mas não é como se eu entendesse desenho ou animação, então não sei se é por isso. Mas tem apenas 2 personagens que têm 5 dedos. Deus, acho que deve ser para diferenciar eles dos personagens normais. Iniciais no Homer. Na cabeça do Homer, das linhas simples de seu desenho, tem como formar 2 iniciais. No cabelo acima da orelha forma um M, na própria orelha, se completar os riscos que faltam, forma um G. Os iniciais do criador da série, Matt Groening. 847.63. Na abertura do desenho, quando passava a Meg na máquina registradora, aparece que 847.63 dólares. A princípio parece aleatório, mas foi dito pelo Matt que isso era quanto custava cuidar de um bebê na época. Faço Bartman. Do The Bartman, ou Faço Bartman na tradução, é um ciclo contado por Bart no The Simpsons The Blues. A música foi escrita por Ryan Laurie, e houve rumores que Michael Jackson tinha algo a ver com a letra. No início, os produtores negaram, e depois o médico confirmou que ele co-escreveu e co-produziu a música. Mas Laurie insistiu que ele foi o único que escreveu a música, e Michael fez os backing vocals e o título. Solicitou que ele fosse mencionado na música. A música foi usada depois em um comercial latino-americano dos Simpsons para Pepsi, Set Up, mas a versão tem instrumentos diferentes e é aguda. Inspiração de nome Fall Out Boy. Fall Out Boy, ou na dublagem BR, Kaidasu Boy, é um personagem de quadrinhos dos Simpsons, assim como o Homem Radioativo. Kaidasu Boy também foi baseado em outros heróis, e ele obviamente é inspirado no Robin. E sobre o nome dele, não achei de onde os escritores tiveram a ideia do nome do personagem, mas vi que uma banda chamada Fall Out Boy tem esse nome por causa do personagem. Quando a banda estava no começo da carreira, eles pediam sugestões de nomes nos shows. Alguém gritou Fall Out Boy e o nome acabou pegando. Orelhas de Coelho da Marge. Todo mundo sabe que todos os membros dos Simpsons têm cortes no mínimo estranho, mas pelo menos pra mim, da Marge sempre foi mais estranho. Em Os Simpsons, uma história não censurada e não autorizada, o autor John Ortved cita Daria Paris, o assistente de Sam Simon, que desenvolveu a série com Matt. Havia momentos na sala em que Matt vinha com as ideias mais estúpidas. Ele tinha essa. Nós íamos fazer um episódio em que Marge finalmente soltasse o cabelo, e a ideia de Matt era que assim que ela soltasse o público descobrisse que ela tinha orelhas de coelho, que era ridícula. E se disse não. Antes da série, ele fez um quadrinho chamado Life in Hell, que era protagonizado por coelhos. James R. Brooke queria fazer uma adaptação dos quadrinhos para curtas pro The Tracy Ullman Show. Matt até queria isso, mas quando chegou ao escritório de Brooke, ele percebeu que isso poderia afetar sua posse dos personagens, ou pelo menos seu controle total em cima dos personagens. Então ele só rabiscou personagens humanos, ele mostrou a Brooks e ele gostou. Matt queria que Simpsons e Life in Hell tivessem alguma conexão. A ideia dele era que Marge esconderia o orelha de coelho embaixo do cabelo, e quando foi perguntado ao Matt, ele respondeu: meu plano, bem no começo, de que ela era na verdade um coelho de Life in Hell da minha história em quadrinhos, mas então parecia um apêndice, esqueça, sem orelhas embaixo. Homer e Crush eram originalmente os mesmos. Acho que qualquer pessoa que tenha visto alguns episódios dos Simpsons sabe que o Homer e o Crush são extremamente parecidos, mas o motivo disso é até bem interessante. É que a ideia original era que eles seriam a mesma pessoa. Isso seria pra ser uma ironia, já que Homer nunca conseguiu o respeito de Bart, mas seu alter ego era idolatrado pelo garoto. Mas Marge desistiu desse plot, já que seria difícil explicar essa história, fora que teria vários furos de roteiros. Depois que desistiu da ideia, Homer e Crush tinham personalidades tão diferentes que hoje seria impossível dizer que os dois são as mesmas pessoas. Uma curiosidade é que no país original, os dois têm o mesmo dublador. Infâmia dos videogames de Bart.
Simpson tem vários jogos com foco no Bart, como Bart vs Mutantes Espaciais, A Casa da Estranheza de Bart, Bart contra o Mundo, Bart contra os Juggernautas, Bartman conhece o Homem Radioativo, Pesadelo de Bart, Bart o Pé de Feijão, Bart Virtual. Simpsons tem mais de 25 jogos, e 9 deles são focados no Bart. Michael Jackson trabalhando no material. No episódio Papai Muito Louco, que é o primeiro episódio da terceira temporada, vai ao precipício e depois de ter ido trabalhar vestindo uma camisa rosa. Lá ele conheceu um homem que disse ser Michael Jackson, e como Homer não sabia quem ele era, acabou acreditando e o levou para sua casa. Não chegou a cantar no episódio, mas dublou o personagem e também escreveu a música Happy Birthday Lisa, e Bart canta para Lisa com presente de aniversário. Michael era um grande fã de Simpsons, então acabou fazendo a participação em 1991 e o episódio fez muito sucesso. Em 2019, o episódio foi excluído depois que saiu o documentário Deixando Neverland, sobre os casos de 1993, onde o Michael foi acusado de fazer coisas erradas com crianças, mas ele foi inocentado dessas acusações. Bad Influence, My Yes, But. No episódio 5, temporada 3, chamado Definindo Homer, Bart e Milhouse estão em uma crise na sua amizade, pois a mãe de Milhouse acha que ele é uma influência. E quando ele diz isso pro Bart, ele responde Bad Influence, My Butt. Mas no Canadá, a linha original de Bad Influence, My Yes ainda estava em várias reprises. Level 3. Álbuns mais quadrinhos. Os Simpsons tem vários álbuns e singles lançados entre 1990 até 2008. São eles: The Simpsons Sing the Blues, Songs in the Key of Springfield, The Yellow Album, Go Simpsonic with the Simpsons, Go Simpsonic with the Simpsons and Songs in the Key of Springfield, The Simpsons Movie, The Music, The Simpsons 35 e The Simpsons Game. E como single temos To the Bartman, Deep Deep Trouble, The Simpsons Sing to the Bartman, Deep Deep Trouble, God Bless the Child, The Streets of Springfield e tem um álbum cover chamado I Am Not Homer, feito por Dan Castellaneta, que é a voz do Homer. Simpsons teve seu primeiro quadrinho lançado em novembro de 1993 e até o momento que eu estou escrevendo o roteiro, o último foi lançado em 2018 e é a edição 245. Brincos da Selma. A Selma já usou brincos no formato de S, foi só isso que eu achei. Mais como os Waltons, menos como os Simpsons. George H.W. Bush foi presidente dos Estados Unidos na época da Guerra Fria, e uma frase que ele disse em 1992 foi: "Vamos continuar tentando fortalecer a família americana para torná-los mais parecidos com Waltons e menos como os Simpsons", na Convenção Nacional Republicana. Pelo que eu pesquisei, ele estava fazendo discurso sobre valores familiares, que as famílias americanas iam ser mais como Waltons e menos como os Simpsons. E após o desenho sobre isso, foi uma cena que a família assistiu o discurso de Bush e Bart diz: "Ei, somos como Waltons, também estamos rezando pelo fim da depressão." E caso queiram saber, Os Waltons é uma série dos anos 70 com 9 temporadas e mais de 200 episódios, e a sinopse é essa. Das montanhas da Virgínia, durante a Grande Depressão, a família Walton ganha vida através de uma pequena serraria na montanha. Eles seguram um no outro para passar pela depressão econômica, Segunda Guerra Mundial e o crescimento da família. A história é contada através da visão de John Roy, Richard Thomas, que quer ser escritor e estuda para conseguir alcançar o seu sonho. Eu nunca vi essa série, me digam nos comentários se vale a pena ver. Homer atirando o Sr. Burns. Um usuário do Reddit chamado Game of Joe Brones postou uma teoria sobre o Homer. No episódio Quem Atirou no Sr. Burns, dá pra ver o Homer vestido de Crush no fundo. E a teoria era que o Homer estava no caminho para atirar no Sr. Burns disfarçado de Crush, assim como o Sideshow Bob fez anteriormente. Eu já expliquei o porquê ele estava ali assim, então não vou explicar de novo. Gêneros Kang e Kodos. Sinceramente, isso é confuso pra caramba. E adicione que Kodos era a irmã de Kang, mas também os dois já foram referenciados como homens. Achei um site que diz que são um casal de lésbicas. Sinceramente, não achei este episódio que ele usa de referência, então não levarei em consideração. Entrevista a Oprah. Oprah Winfrey é apresentadora de um talk show chamado The Oprah Show. Foi ao ar entre 1973 a 2011. Existe um clipe bem raro que apareceu em uma das transmissões de talk show. Foi em 1992. O episódio nunca foi reprisado ou foi pro DVD, mas o clipe foi postado no Vimeo em 2013. Eli Alau. Eli Alau é uma série de televisão americana, um drama de tribunal exibido por 8 temporadas pela NBC de 15 de setembro de 1986 a 19 de maio de 1994. Homer apareceu em 1992 na série. Em um episódio, Dan Castellaneta fez o papel como David Champion, um ex-funcionário de um parque temático que foi demitido por ter mau comportamento no trabalho, onde usava uma fantasia de Homer Simpson, como por exemplo, tirar a cabeça da fantasia para vomitar durante o trabalho. David estava reclamando que a sua demissão não foi justa e que se ele passava mal era por causa das suas condições de trabalho. Amarelo ou branco? Já vi vários vídeos sobre curiosidades Simpsons e li matérias também. Eles sempre falam sobre isso da pele amarela dos Simpsons, mas as respostas são sempre diferentes. Então essas são as respostas que geralmente falam. No documentário My Westlife, lançado nos anos 2000, que é focado no Matt Groening, ele diz que o motivo deles serem amarelos é o seguinte: se você está trocando de canal muito rápido e dá um zoom nos Simpsons e não há mais nada que se pareça com eles na TV, esse destaca. O showrunner da série é chamado Mike Hayes, falando no seu livro Springfield Confidencial, Jock Circuit and Ultra Lies from a Lifetime of Rating for the Simpsons. No livro ele diz que na verdade a escolha é um tipo de atalho para o animador. Como Bart, Lisa e Maggie não tem linha que separa a cabeça do cabelo, então os animadores escolheram amarelo para ficar meio cabelo, meio pele. Os personagens escritos como caucasiano e pintado com um tom de amarelo. Regras Frink.
No episódio 6 da 7ª temporada, chamada A Casa dos Horrores 6, nessa parte do curto, Homer cai na terceira dimensão, onde tudo fica 3D, e nele tem um easter egg que mostra a sequência de números hexadecimais: 46, 72, 69, 6E, 6B, 20, 72, 75, 6C, 65, 73, 21. Isso traduzido por A, S, C e I significa Regras Frink. Homer 3D fim inquietante. Continuando no último tópico sobre o Homer 3D, no fim do episódio, Homer cai em um buraco negro, faz cair no mundo real. Pra época ser incrível, e quem trabalhava na série sabiam disso. Comichão encostadinho e Putty mostram mensagens hipócritas. No episódio 14 da 8ª temporada, chamado Homer na TV, ele foi contratado como dublador de Putty, um personagem de Comichão encostadinha, mas que todo mundo acabou odiando. Eu não sei do que exatamente o criador do Iceberg se refere com hipócrita, mas na minha opinião, esse episódio acaba sendo hipócrita já que Simpson virou o que o episódio estava criticando. O episódio fala sobre não tentar agradar todo mundo para não perder a essência e seguir tendências se você perde a proposta inicial do seu projeto, e que nossos personagens podem se encaixar se você botar esforço nisso. Na minha visão, o show se tornou hipócrita, já que virou tudo que eles criticaram nesse episódio. O segmento da Casa da Árvore dos Horrores são canônicos por meio de histórias barra sonhos. Os episódios da Casa da Árvore dos Horrores são compostos por 3 historinhas. Essas partes do episódio são consideradas canônicas dentro do episódio, mas são consideradas fictícias dentro do universo. Level 4. Inconsistência do pai de Marge. Simpsons tem uma janela de tempo flutuante, por isso acaba tendo várias inconsistências. E sobre o pai da Marge, sempre houve um mistério sobre o que aconteceu com ele, já que a família da Marge são um pouco deixada de lado, principalmente seus pais. Sobre as inconsistências são elas. Fica implícito que ele morreu antes do casamento da Marge e Homer, mas depois foi mostrado que ele ainda estava vivo quando Lisa e Bart eram pequenos. Na sua primeira aparição, ele tinha cabelo castanho, e depois foi mudado para azul. Homer não traiu Marge com Mindy. No episódio 9 da temporada 5, titular A Última Tentação do Homer, o episódio é sobre o Homer se apaixonando pela sua nova colega de trabalho chamada Min. Depois os dois foram enviados para uma convenção nacional de energia em Capital City, com os dois ficando mais próximos, Homer fica com medo dos dois acabarem se relacionando. Min se declara para Homer, mas Homer recusa de ser fiel à sua esposa, mas os dois depois se beijam e no fim a Marge aparece usando um vestido vermelho e ela fica com Homer. Isso é o final mostrado no episódio, mas tem uma teoria que não foi bem isso que aconteceu. Marge estava usando um vestido vermelho assim como Mindy, tendo passar a ideia que o Homer não ficou com Mindy e depois voltou ali com a Marge. Mas a teoria era que por causa da culpa que Homer estava sentindo, ele acabou imaginando que Mindy era Marge no hotel, que seria uma memória mais bonita para se ter. Não mostra o que acontece com Mindy e Homer depois de se beijarem, então fica aí a dúvida. Mal interpretações de Ralph Viking, sapato do Hank Scorpio. No episódio Lisa é vegetariana, Ralph diz que quando dorme ele é um Viking. Oh boy, sleep! That's where I'm a Viking! Alguns interpretaram que Ralph era muito bom em dormir e outros que ele sonhava que era um Viking. No episódio só se muda 2 vezes. Fala o seguinte diálogo. Olhe pros meus pés. Tudo bem. Gosta desses mocassins? Vai ver no seu armário, tem uns pra você. Se não gostar, eu também não gosto. E jogo eles fora. Já viu alguém dar adeus a um sapato? Sim, uma vez. Muita gente acha que o Homer estava se lembrando do que Hank acabou de fazer e outros acham que estava se referindo a outra instância. Como o pássaro bebedouro caiu. Homer Tamanho Família é o 7º episódio da 7ª temporada. Trata do Homer ficando cada vez mais gordo para poder trabalhar de casa com seu computador. E no ápice da sua preguiça, botou um pássaro bebedouro de água para ficar apertando a tecla Y, por ele dizendo para estar testando o computador. Mas quando ele não estava em casa, o pássaro estava caído e o caso causou um desastre nuclear. Mas existe uma teoria de que o pássaro não caiu, mas sim foi derrubado, indo para a eliminação de quem seria o culpado. Não poderia ser Bart, já que ele estava saindo com Lisa quando o pássaro ainda estava na mesa. Além de que Bart ama a ideia do Homer virar o nono planeta do sistema solar, então não poderia ser ele. Lisa não seria pelo mesmo motivo de Bart, embora Lisa goste de se sentir superior em tudo e mostrar, entre muitas aspas, que está sempre certa, ainda assim ela não colocaria uma cidade inteira em risco para provar seu ponto. Não poderia ser o Homer, porque ele faz sinal para o pássaro de sair. Por eliminação, então o culpado, ou melhor, a culpada, seria Marge. Ela faria isso para ensinar ao Homer uma lição, então moveu o pássaro. Veja, Marge era contra o Homer ficar obeso e nem esconde o fato de não se trair por ele. Homer e Marge têm uma discussão sobre isso e essa é a última vez que ela aparece antes do final do episódio. Então Homer vai ao cinema, não mostrar a Marge voltando para casa, mas também não dá para dizer que ela não voltou e percebeu que Homer não estava em casa. Olhando do jeito que ele estava, não parecia que ela sozinho. Ela teria feito isso só para ensinar uma lição para ele, mas não sabia as consequências disso. Sabemos que Marge é uma personagem inteligente, mas também que é muito impulsiva, e a culpada poderia muito bem ser ela. Família do Frink. A família do Frink é basicamente assim. Vovó Frink casou com um homem desconhecido e teve um filho chamado Jonathan Frink, que se casou com a senhora Nedenbaum e teve um filho que também se chama Jonathan Frink, que se casou e teve um filho chamado Frank Jr. Rush Nails. Rush Nails foi um palhaço americano e apresentador de programas infantis. Ele apareceu no documentário especial do 20º aniversário dos Simpsons em 3D no gelo. Crush foi vagamente baseado nele, mas Matt disse que a personalidade de Crush não tem nada a ver com o Rush, e quando Matt era criança, ele chegou a participar do programa dele. Weird Simpson VHS. Weird Simpson VHS é um vídeo de 2015 feito por Johan Herf, que seria a abertura do desenho reanimada, mas feita de um modo extremamente bizarro, e que me deixa muito desconfortável. Seja pelos traços, as cores, as ações dos personagens, tudo isso torna um dos vídeos mais estranhos que eu já vi.
Flamejante Moe, conexão com a vida real. Flamejante Moe é o 10º episódio da terceira temporada de Simpsons. Ele e Homer inventam uma bebida que é tão boa que Moe rouba a receita e começa a vender como se fosse dele. A questão é que teve alguém que fez na vida real, para saber se era boa. Um homem chamado Nick Fisher, da Cocktail Chemistry, recriou algumas bebidas da série, inclusive a do Flamejante Moe. Ele usou ingredientes ligeiramente parecidos com o original para deixar o gosto melhor. Filmes e spin-off cancelados. É por ter saído da sequência dos Simpsons, o filme em que Russ Cargill voltaria no tempo de destruir Springfield, mas foi cancelado porque eles tinham medo do filme ser considerado não canônico com a série da TV e a reação potencial de dispará-los usando um apagamento de memória. O spin-off foi proposto que se chama Springfield, que mostraria o que acontece com os habitantes da cidade quando os Simpsons não estão por perto. Seria na mesma pegada de 22 curtas sobre Springfield. O episódio na verdade foi um teste para saber se o público iria gostar de um spin-off assim. Aparentemente foi James R. Brooks que não aceitou a proposta. Episódio do Prince. Prince foi um cantor dos gêneros funk, R&B, soul, jazz, pop e hip hop. Tinha um episódio que seria sobre Prince na 5ª temporada, mas o cantor rejeitou. Seria uma espécie de continuação de Papai Muito Louco, onde Homer reencontra Leon, mas que agora acreditaria ser Prince. E Aldin acreditava que Prince não aceitou o papel por não querer ficar em segundo plano para Michael Jackson. Personagens trans. Personagens confirmados serem transgêneros na série são Clara Rosenfrauen, Juiz Constance Harm, Brunella Pomerlerscht, Starlina. Level 5. De onde o Homem-Abelha é? O Homem-Abelha é uma estrela de sitcom de televisão do Canal 8. Seu nome de verdade é Pedro X. Pirito, e ele se apresenta vestido de abelha. Uma vez, ele foi mostrado com sotaque britânico. Ele aparece geralmente repetindo várias vezes palavras simples em espanhol, e às vezes até de forma errada. Geralmente é ai ai ai, não me gusta, ai ai ai, não es bueno, ai Dios, não me ama. Essas frases às vezes são como espanhol desleixado, como dizer o de pequeno para pica-pau em vez de pájaro carpinteiro. Teve uma vez que Marge estava vendo o programa do Homem-Abelha. Ele confessou que não sabia espanhol ao tentar na TV mexicana, e na verdade era belga. Ele também foi visto fazendo um teste de cidadania, então ele com certeza é imigrante. Nazis on Tap. Nazis on Tap é um curta que estava programado para ir ao ar depois de Bart Destemido, mas foi abandonado nos seus estágios iniciais. De acordo com The Simpsons Archive, eles gravaram áudio e os personagens chegaram a ser desenhados. Ele mostraria o Homer nos anos 40, e ele estaria conversando com o barman, e o alemão de bigodinho se sentaria ao lado dele, e ele tenta extrair informações dele. Então Bart aparece e começa a persegui-lo. Mudança de design de Jerry. Jerry McElberry é a mãe da gêmea Sherry Terry. Ela tem um design bem parecido com o das suas filhas, a diferença é que ela usa óculos, mas na primeira aparição no comercial Butterfinger Ice Cream Bars de 1991, ela é bem diferente. Cachorro no flashback do Quarteto da Barbearia. No episódio, o Quarteto de Homer é mostrado flashbacks de um grupo musical do Homer 8 anos antes da série. Em um desses flashbacks dá pra ver o ajudante do Papai Noel, sendo que eles só adotaram anos depois, no primeiro episódio da primeira temporada. Oscar Jacobs. Adamson foi um personagem lançado em histórias em quadrinhos no ano de 1949 em um jornal islandês chamado Falk. O personagem é muito parecido com Homer. Tem gente que diz que Matt roubou o design de Oscar Jacobs, o criador e ilustrador de Adamson. Camisa verde de Bart. No jogo Bart's Nightmare, Bart está usando uma camisa verde na capa, mas também trouxe 2 episódios que ele aparece usando. Além disso, tem vários produtos do Bart da camisa verde. Verdadeiro Homer. O artista chamado Hidre Dial chamou atenção por criar a imagem de desenhos animados, filmes e séries. Ele fez uma imagem de como seria Homer realista, e o resultado ficou bem bonito. Mas também pode ser que ele esteja se referindo ao Homer Simpson da vida real. O pai de Matt, Homer Gurney. Já que toda a família Simpson foi baseada na família de Matt, seu pai foi atleta, calmo e formado em inglês, bem diferente dessa versão animada. Level 6. Casa da Árvore dos Horrores na temporada 1. O primeiro episódio da Casa da Árvore dos Horrores está na temporada 2. O porquê não ter começado na primeira temporada, eu não sei. A receita da sopa de lentilha real. No episódio 5 da temporada 7, chamado Lisa a Vegetariana, o McCartney diz que colocar Maybe I'm Amazed ao contrário dá pra ouvir uma receita de sopa de lentilha. A música toca nos créditos finais do episódio, e se colocar ao contrário dá pra ouvir Paul recitando essa receita. Episódio de Roy. Roy é um garoto da idade de um universitário que morou na casa dos Simpsons durante o episódio Homer na TV. No fim do episódio, ele vai viver com 2 mulheres sexys. Depois, ele aparece na tentativa de recorde da pirâmide humana, mas é todo mundo. Também foi visto em uma forma pixelizada no sinal de arma, ao lado do Wigan na abertura My Fair Lady. Ele foi criado como uma referência de zoação com a cara de um executivo da Fox, que disse que eles deveriam criar um personagem para aumentar o show. Ele diz somente se parecer com Putz. Moe sabe que é o Bart. Desde a temporada 1, Bart passa trotes para o Moe. E a pergunta que fica é, Moe conhece o Bart? Como ele ainda não descobriu que ele passa os trotes, tem uma teoria que Moe sabe sim que é o Bart, mas que ele nunca mostrou saber se deixar o garoto feliz. Para começar, que os nomes que o Bart diz são sempre muito óbvios. Não precisa ser muito esperto para perceber que é uma piada. Moe conhece a voz de Bart, e mesmo que no telefone a voz seja um pouco diferente, ainda assim tem como perceber. E porque dele sempre deixar cair nessa brincadeira, é por Moe ser uma pessoa extremamente triste e solitária, e queria ter uma família. Ele demonstrou afeto com Liz e Meg, e ele poderia estar fazendo o mesmo com Bart, que Moe fica feliz ao ver Bart feliz. Outra coisa é que Moe poderia simplesmente denunciar para a polícia ou se ligar o telefone sempre que ouvir a voz de Bart. Tier list de níveis de poder. Existem algumas tier lists na internet dos Simpsons de níveis de poder, tanto tempo de ponto para mudar. Eu fiz o meu e ficou assim. Level 7. Flanders é um amor de Lily Adler. Ok, no episódio, Flanders mata a flor da morte e enterra no quintal, e quando termina ele grita I'm a
Chandler! Além disso, a única coisa que achei foi sobre o Ned sendo assassino na Casa Horrores 22, mas com o episódio da temporada 23, então deve se referir ao que expliquei antes. Pós-temporada 8 em universo alternativo. Eu não achei nada falando sobre a partir da 9ª temporada ser em outro universo, mas eu tinha uma teoria que diz que cada episódio é um universo diferente. Isso explicaria como os personagens envelhecem e por que eles comemoram feriados como Natal e Halloween tantas vezes, mas personagens recorrentes sempre lembram de encontros anteriores, como Seth e Bob. Experiências únicas das exibições originais da TV. Ele se refere a cenas que são mudadas e deletadas depois da primeira exibição na TV, como no caso de My Butt, My Ass. Tem várias cenas deletadas, como por exemplo, o episódio dos Crepes da Ira, e em uma das cenas Bart canta algumas dançarinas francesas, e outra que Bart coloca vários chocolates dentro da boca. Personagens ocultos no jogo de arcade. Essa parte foi uma piada ao criador da Iceberg sobre ter mais personagens jogáveis além do Homer, Marge, Liz e Bart. Nos Simpsons da Arcade Game, como Roy e Gumby, não existem outros personagens jogáveis no jogo. Menos parecido com os Waltons, mais como Sims. Ok, eu falei antes que o ex-presidente Bush disse uma vez que as famílias americanas deveriam ser mais como os Waltons e menos como Sims. Mas não achei nenhum lugar que fale sobre a frase ao contrário, então talvez seja só outra piada do criador de Iceberg. Level 8. Camiseta amarela do Bart. Tô começando a achar que esse cara tem alguma coisa com camiseta, especificamente as do Bart. Eu procurei muito sobre isso e não achei nada. A única coisa foi o modelo do Bart do jogo do PS2, que se forçar a barra dá pra dizer que é amarelo queimado. A aparição de Sherry. Isso refere a um episódio que tem um erro de animação, que a Sherry é só uma cabeça flutuante. Mas infelizmente não tenho ideia de que episódio seja esse. Avistamentos na vida real do Homer 3D. Depois de lançar o episódio Homer 3D, em que no final ele cai na nossa realidade, apareceu várias pessoas dizendo que realmente o viram por aí. Simpsons vs Rugrats. Rugrats é um desenho de 1991 sobre bebês vivendo aventuras. A questão é que o layout da casa desse desenho é muito parecida com a dos Simpsons. A animação do Rugrats foi feita pelo estúdio Class K2. Esse episódio fez o gosto de Simpsons 1 e das 3 primeiras temporadas, então provavelmente eles gostavam do layout da casa e só ajustaram algumas coisas para virar a casa dos Simpsons. Episódios que são atemporais e relevantes agora mais que nunca. Alguns episódios clássicos dos Simpsons ganharam popularidade um tempo depois com o seu lançamento, como Vovó Simples. Esse episódio que mostra que a Mona não era a mãe ruim que Abe descrevia, mas que só foi embora por ter que fugir do Sr. Burns. O final do episódio, com os dois se despedindo, é um dos mais tristes de todos, é lembrado por qualquer um que tenha perdido algo importante. Outro também é o meu episódio favorito da série, e com Meg já são 3. Mostra o Homer finalmente realizando seus sonhos antes do nascimento de Meg, e ver ele existindo tudo pelo bem de sua família, mostra que mesmo Homer seja um bobo irresponsável, na maior parte do tempo, ainda assim, quando precisa, ele se sacrifica pela pessoa que ele ama. Esse definitivamente foi o vídeo mais trabalhoso que fiz até hoje. Mesmo pulando tópicos que não achei nada, ainda assim ficou um vídeo bem longo. Então se gostou, se inscreve aí pro canal Chegou Logo Nunca. É isso, obrigado por assistir e tchau.